Um elemento para essa conversa toda sobre a arguição de descumprimento de preceito fundamental à DPF. Muito está se falando disso e, claro, a nossa audiência não tem ali que saber de tudo, né? A gente tem essa função, inclusive, de mostrar e de prestar esse serviço para as pessoas entenderem o que é a DPF. O governador Cláudio Castro criticou a determinação do Supremo Tribunal Federal que diz que operações policiais são autorizadas apenas em casos urgentes. Castro disse que foi uma decisão maldita, ele usou essa palavra, e por causa dela, lideranças de outros estados foram para o Rio de Janeiro. A Advocacia Geral da União negou pedidos de blindados e de apoio das Forças Armadas ao Rio de Janeiro para essa operação que aconteceu ontem. Castro atribuiu à ADPF 635 uma série de obstáculos às operações policiais no Rio de Janeiro. Ele alega que, por conta das restrições, as polícias estaduais enfrentam dificuldades para agir nos morros. Essa ADPF 635, conhecida como a ADPF das favelas, é uma ação apresentada ao Supremo Tribunal Federal pelo Partido Socialista Brasileiro e entidades de direitos humanos que busca limitar abusos e garantir o controle das operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro. A proposta em 2019, a ação resultou em decisões que impuseram restrições à atuação das forças de segurança, como a exigência de justificativa prévia ao Ministério Público, proibição de operações próximas a escolas e hospitais e uso controlado de helicópteros. O objetivo central da DPF é reduzir a letalidade policial e proteger moradores de áreas vulneráveis, equilibrando o combate ao crime com o respeito aos direitos humanos e à vida civil. Em 3 de abril de 2025, o STF homologou parcialmente o plano do Estado do Rio de Janeiro para a redução da letalidade policial no âmbito justamente da ADPF 635. Foram determinadas medidas complementares, como a elaboração de plano de retomada de territórios dominados por organizações criminosas e investigação de mortes em operações policiais que vem acontecendo. Em um momento pré-eleitoral, a questão assume forte viés político, como o tema da segurança pública ganhando protagonismo no debate público. A gente lembra que o ministro atual da Justiça e da Segurança Pública, o ministro Ricardo Lewandowski, que veio do Supremo Tribunal Federal, era um ministro do STF, não tinha ali, não era uma figura da segurança pública. O governo federal vem sendo bastante criticado em relação a isso e vem participando, fazendo coletivas de imprensa a partir dessas operações. O Jonathan acabou de falar da operação lá de São Paulo, que foi a mega operação do PCC, que juntou Faria Lima com postos de combustíveis e segue aí nas ruas. E agora a gente tem essa outra mega operação sobre uma outra facção criminosa, que é o Comando Vermelho, e atua também no Brasil todo. Para a gente falar, eu e você, Jonathan, sobre essas questões todas da DPF e de como o Supremo e o Poder Legislativo estão atentos a isso, eu vou adicionar o Berlink Cantelmo, especialista em Direito Penal e Segurança Pública. Berlink, acho que você pode ajudar muito a gente e a nossa audiência a entender o que é exatamente a DPF e como que a gente consegue colocar a DPF no meio aí dessa guerra de narrativas entre o governo estadual do Rio de Janeiro atual contra o governo federal. Bom dia, é sempre um prazer falar contigo. Bom dia, querida Natália, sempre um prazer participar com você. Um bom dia a todos os espectadores do Metrópolis. Bom dia, Jonathan. Pois no primeiro tópico da nossa participação hoje, precisa, de fato, pensar efetivamente na sociedade. E nesse primeiro tópico, o que eu quero trazer de narrativa é que ninguém precisa de narrativa nesse momento, sobretudo a população do Rio de Janeiro. E esse tipo de atrelamento entre a tentativa de atribuir culpa ao governo federal e, em contrapartida, a tentativa de atribuir culpa ao governo estadual chega a um denominador comum de mais ainda aumentarmos a ineficiência dos planos que necessariamente precisam ser desenvolvidos para contingenciamento do avanço das organizações criminosas no estado do Rio de Janeiro e Brasil afora, né? Agora, eu acompanhando aqui a fala do Jonathan, eu achei extremamente pertinente o que ele trouxe com relação
a abertura de um precedente para um determinado populismo penal doravante, inclusive com base na PEC da segurança pública, com base agora na proposta de um pacote antifacções que propõe recrudescimento de legislações penais, alteração da Lei 12.850 de 2013 para criar o modal, o crime sob o modal de organização criminosa qualificada, enfim. Mas olha só, a ADPF pode ter contribuído para a escalada da criminalidade pautada pelas organizações criminosas, pode de fato ter também contribuído para um aumento, inclusive da ocupação de territórios, de domínios específicos, levando em consideração que, inclusive, essa mega operação de ontem, ela tinha como condão a retomada de aproximadamente 9 milhões de metros quadrados ali na perspectiva territorial dos complexos do Alemão e da Penha. A DPF pode ter contribuído para isso tudo? A concessão da medida liminar pelo ministro Edson Fachin, suspendendo as operações especiais? Pode, pode. Mas não pode, em hipótese alguma, ser tratada como o único fator de desenvolvimento das atividades das organizações criminosas no Rio de Janeiro. Por quê? Porque todos nós sabemos e que acompanhamos e estudamos segurança pública, até mesmo o Jonathan aí na geopolítica, que esse problema, esse problema é endêmico e remonta a um contexto muito anterior à DPF no estado do Rio de Janeiro, né? E esse avanço, esse escalonamento, nada mais é do que um reflexo da falência e da deficiência das políticas públicas implementadas ao longo dos anos, não só pelo governo estadual, mas também pelo governo federal, porque, de fato, independentemente da DPF, inclusive em 2018, nós já vivenciamos e experimentamos situações delicadas e sensíveis do ponto de vista de segurança pública no Rio de Janeiro, inclusive com decretação de GLO no governo Temer, né? E todos nós lembramos disso, com a alocação das forças de segurança pública nas ruas, com apoio das Forças Armadas, né? Do Exército, Marinha e Aeronáutica ali, né? Na contenção de determinado avanço das organizações criminosas.